E aí pessoal, quem fala com vocês é o Lúcio Cenário para mais um vídeo. E vamos aqui falar sobre a possibilidade do Veríssimo voltar para o Ordem Paranormal. Se você não terminou Calamidade, nunca terminou ali o final, nunca viu, eu vou acabar contando uma coisa que aparece lá. E também vou falar um pouquinho sobre o jogo do Enigma no Medo e spoiler o final dele pra vocês, tá bom? Então se você não jogou Enigma no Medo, não quer spoiler, valeu por assistir o vídeo até aqui. Pode sair, não se preocupe, você não tomou um spoiler por causa do título ou da thumb. Tá bem dúbio o que realmente acontece, então fica tranquilo. Mas por agora, a gente vai começar a spoiler. Em Calamidade, a gente viu ali no final dela, o Veríssimo se despedindo para falar que ele tinha um destino a cumprir, algo que ele sabia que ia acontecer e que precisava ser realizado. Ele não tinha como impedir aquilo. E, é claro, também lembramos da batalha contra o Kian, onde o Veríssimo apareceu e disse para o Kian que ele não poderia matá-lo, pois o Veríssimo sabe como ele vai morrer. Então, a gente parte para Enigma no Medo, onde explica tudo isso. Então, agora em 2024, no final do ano, foi lançado o Enigma no Medo. E a gente vê que o Veríssimo não morre. Quer dizer, ele sabia como ele ia morrer, ele até morre, mas por conta da Mia, ele acaba não morrendo. E ele quebra o ciclo que acabava trazendo a morte do personagem. Então, será mesmo que ele vai voltar? O Senhor Veríssimo se despediu dos personagens de Calamidade. Ele disse que ia embora. Só que por conta do ciclo ter quebrado, ele literalmente chegou, foi embora, chegou no local que ele queria e nada aconteceu. Porque já não existia mais nada pra acontecer. Pra quem não viu Enigma do Medo, pra dar um contexto maior, nada do que aconteceu no game aconteceu de verdade. Porque a Mia impediu tudo aquilo. Então o Veríssimo, ele só chega e não tem o que explorar. Não tem o que fazer. Não tem inimigos. Não tem o que enfrentar. O futuro que ele pensou que ia acontecer com ele, não vai acontecer mais. E aí fica uma dúvida. Depois de tudo isso, o Veríssimo vai só chegar na ordem de novo, abrir a porta e falar: oi? Será? Porque isso vai acabar trazendo muitos problemas. Mas antes de continuar falando, queria falar pra vocês sobre o Kingmaker, tá bom? Hoje é o último dia pra você poder assinar o Kingmaker, que é uma aventura, ok? No sistema do Pathfinder. É uma aventura extensa, gigante, que você vai até o level máximo na sua campanha e você cria e explora um reino. Então você vai explorar todo esse reino, você vai ver ataques ao seu reino e você vai ter que cuidar. O reino é seu, tá bom? O reino é seu. Você vai literalmente ser um Kingmaker, um construtor de reinos. E existe um jogo também com esse mesmo nome na temática e no mundo de Pathfinders. Você pode até acabar jogando para tirar algumas ideias. Então tem vários personagens icônicos, tem criação de personagens, tem várias coisas para essa aventura muito interessante. Até as trilhas de aventura já saíram para quem já quiser dar uma olhada no sistema. Então se inscreve lá, apoie esse Catarse, tá? No último dia. Então, aproveita. Mas, agora voltando para nossas teorias, vamos para as três primeiras questões da possibilidade 1. Veríssimo não vai voltar para a Calamidade. Por que ele não voltaria para a Calamidade? O que a gente tem de argumento para dizer que não faz sentido ele voltar para a Calamidade parte 2? O que não faz sentido ele abrir a porta e falar oi? Primeiro, ele entrega o plot de Enigma do Medo. Assim, eu sei que muita gente já jogou o jogo ou já tem spoiler do jogo. Mas existem pessoas que não jogaram, que não tem um PC adequado, que não tem um console, ou que é criança demais e quer viver essa experiência no futuro, porque só tem um celular hoje em dia e não quis ver os vídeos na internet de pessoas jogando. Tem muita gente que se desvia de spoilers, tá bom? Entregar o Veríssimo vivo no começo de Calamidade parte 2 é o mesmo de entregar o final de Enigma no Medo. Você vai começar a jogar sabendo que esse personagem não vai morrer. E talvez isso gere alguns problemas ali. E o Selbit mesmo já falou, temporada é temporada, o jogo é jogo. Ele não quer ficar misturando todas as coisas. Você não é obrigado a assistir as temporadas para jogar Enigma no Medo. E talvez o vice-versa também. Você não é obrigado a jogar Enigma do Medo para entender as próximas temporadas. Talvez, tá bom, gente? Isso aqui é especulando nas falas do Selbit sobre o jogo ser uma coisa à parte. Então ele estragaria o plot de Enigma no Medo. Outra coisa,
ele ignoraria o fator mudança do comando da Ordem Realitas. Desde a primeira temporada de Ordem Paranormal, a iniciação, a gente viu uma ordem guiada pelo Veríssimo. A gente viu suas falhas, a gente viu suas formas boas de agir, a gente viu como ele é legal, e agora a gente chegou numa oportunidade de mudança. Quem que vai assumir o cargo do Veríssimo? Vai ser o Arthur ou vai ser a Shizui, né? Aquela parceira ali do Veríssimo, no segundo no comando a todo momento. Então, quem queria assumir? A gente tava nesse debate. Agora a gente vai ver o Veríssimo Arthur, a gente vai ver a passagem de manto do Veríssimo para outra pessoa, ou isso vai ser agora ignorado? Porque quando o Veríssimo voltar, ele vai só... Oi, entrei. E nada vai mais acontecer nesse desenvolvimento de como a Ordem seria, como a Ordem Realita se manteria sem a figura icônica do Veríssimo. Outra parte é a ignorar o peso da perca de mais um pai do Arthur. O Arthur era muito próximo ao Veríssimo, assim como o Dante, e o Veríssimo se despediu do Arthur pessoalmente, nem da filha dele ele fez isso. Então, ele foi até o Arthur, confiou ao Arthur a Ordem Realitas e deu um tchau, e o Arthur ali se quebra, né, porque ele tá vendo praticamente o segundo pai dele caminhando pra morte, caminhando porque ele sabe que é o fim dele definitivo. Então, quebraria o peso a gente ter o Veríssimo voltando. Outras possibilidades. E já comentem aí se vocês acham que faz sentido e se tem outras chances, tá bom? Mas outras questões da primeira possibilidade é o seguinte. Por que ele poderia nunca mais voltar? Ele poderia ser pra Mia o pai que ela não teve. A gente teve ali, antes de sair o Enigma do Medo, uma pequena ali HQ, bem curta mesmo, só pra gente ver ali o sentimento da Mia, o como ela se sentia vazia, porque o Veríssimo nunca estava perto dela. O Veríssimo criou ela, tava com ela em alguns momentos da sua vida, mas ele vivia em missões e longe da sua filha. E a gente vê como ela se sente vazio, um vazio esse que só é preenchido pelo Lupe. E a HQ ainda deixa assim em dúbia se o Lupe consegue preencher todo o vazio que ela sente. O vazio que ela sente também é da falta de um pai. Então, talvez o Veríssimo aproveitasse esse momento e ele buscasse uma aposentadoria, ele sair desse mundo, ele ir explorar as outras possibilidades da sua vida. Ele já deu tudo que ele tinha que dar pela Ordem, toda a vida dele, toda a juventude e tantas batalhas pregadas. E ele sempre disse, a batalha dele já finalizou na primeira vez que ele derrotou Kion. Não tinha mais pra que ele lutar, mas ele decidiu continuar no comando. Então, um fator interessante seria a questão do... que aí eu não gosto tanto dessa ideia, mas e se a Mia e o Veríssimo, na verdade, não estão mais no mesmo universo de Ordem? Eu não gosto dessa teoria, nem um pouco, eu não gosto de brincar com multiversos em Ordem Paranormal. Porém, lembrem que o Selbit, quando ele foi no Flow Games, ele falou que pouquíssimas pessoas, eu acho que ele disse que assim, 1 a 2 pessoas, conseguiram acertar o que de verdade é o final de Ordem Paranormal Enigma do Medo. Então assim, poucas pessoas entenderam o que era o final de Enigma do Medo. E eu não vejo tantas pessoas falando sobre um multiverso. Eu vejo mais pessoas falando sobre a Mia resetou tudo o que aconteceu. E todo mundo falou isso. Se quando o Selbit falou no Flow Games, ele falou que era só algumas poucas pessoas, não vejo muita lógica. Então talvez eles possam estar em outro universo, talvez eles possam estar em outro tempo, mas aí a gente tem a Agatha, e a gente sabe que a Agatha já voltou pra Ordem, ela apareceu ali no final de Natal Macabro, não é um grande spoiler, tá bom? Se você não assistiu Natal Macabro ainda, a gente ouve a voz dela no final, então meio que tipo assim, a Agatha já tá de volta pra base. Por que o Veríssimo não teria voltado com ela? Por que o Veríssimo ia ficar pra trás, tá? E aí a gente entra na possibilidade, o Veríssimo vai voltar pra Ordem, essa é a segunda hipótese. Primeira questão, já foi o que eu disse. Se a Agatha sabe que o Veríssimo tá bem, se o Samuel sabe que o Veríssimo tá bem, se a Mia sabe que o Veríssimo tá bem, por que ele iria se esconder? Por que ele não só voltaria, abriria a porta e falaria, oi gente, voltei. Então, eu vim pra algumas questões ali na possibilidade da teoria 2, da possibilidade 2, as questões da possibilidade 2, no caso. Ele pode voltar para explicar as mudanças do mundo entre EDN e OP, né? O que EDN mudou no mundo? A gente sabe que o Calisto tá bem, por causa que em Enigma do Medo, ele teria morrido. Mas por causa do fim de Enigma do Medo, Calisto tá vivo. Então,
tendo o Calisto na Ordem, isso não poderia ter mudado o nosso mundo? Será que a batalha contra o Kian não seria diferente? E se o Calisto só spawnou nesse mundo agora, na idade que ele tem, já no futuro? Se ele spawnou agora no mundo, como que a Ordem vai reagir a isso tudo? Do nada vai entrar 7, 5 agentes de elites que ninguém nunca tinha visto e que nem sabe o que aconteceu direito na vida deles, sobre uma parte da história que foi apagada. Então, seria um bom momento o Veríssimo voltar para explicar essas mudanças, né? Lógico, isso ia spoiler todo o Enigma do Medo, o que eu acho meio problemático. Outra coisa seria um retorno épico, seja no início da temporada ou no meio, tá bom? Então ele poderia entrar no início da temporada, conversar com todo mundo, falar que tá tudo bem, que nada de errado aconteceu e que agora segue a vida dele normalmente, guiando os agentes da Ordem. Outra possibilidade é ele aparecer no meio da temporada. Imagina no meio da temporada, no meio da ação, pum, aparece o Veríssimo com a espada de novo e salva os jogadores, por eles percebendo que o Veríssimo tá de volta, forte e destemido para continuar lutando contra o paranormal. Outras 3 questões é o seguinte: se nada aconteceu, por que ele sumiria? O Veríssimo só viu o túmulo da sua esposa, ele só voltou, falou: ah, tá bom, eu achei que eu ia morrer aqui hoje, mas não vou morrer. Vi aqui o túmulo da minha esposa, lembrei sobre a história da minha vida, eu tenho uma sensação de que eu iria morrer aqui, mas eu não vou, eu achei que ia achar alguma coisa e eu não achei. Pá, volto para a Ordem, falou: foi mal, Arthur, te dei um medo à toa e vivo minha vida normal. Não faz sentido ele decidir do nada sumir, ok? E o Senhor Veríssimo, por que ele deixaria a Ordem? Se a vida dele é lutar contra o paranormal, se ele ainda pode fazer algo pela Ordo Realitas, eu acho que ele seria muito arrogante de dizer um adeus e se aposentar. Ele ainda pode ajudar. Então, o sentido é que o Veríssimo volte nessa segunda possibilidade, que eu acho a mais forte, tá? Eu preferia que nunca mais víssemos o Veríssimo, né? Que ele fosse viver uma vida feliz, longe de problemas e tudo mais. Porém, eu acho que a maior possibilidade é que ele vai voltar sim, tá bom, gente? E aí, continuando, outras questões é que agora o Veríssimo pode morrer. Ele pode voltar pro Ordem para que tanto os jogadores quanto os NPCs ali, a própria Mia, percebam que agora o Veríssimo pode morrer a qualquer momento. O Kian pode agora matá-lo e ele pode morrer em temporada. O Veríssimo foi criado na temporadas de Ordem Paranormal. Nada mais nada menos do que justo que o fim dele também seja uma temporada de Ordem Paranormal. Então, o que você acha? Veríssimo vai sumir ou Veríssimo vai voltar? Eu tô pensando muito nisso. Será que a gente vai receber isso na próxima spin-off ou só depois? E lembrando, você ainda pode se inscrever para Magia RPG, meu RPG de mesa. Você pode acessar aí tanto pelo QR Code que aparece aqui embaixo, quanto pelo link na descrição, tá bom? É um Forms que você se cadastra. A beta 0.1 já saiu, mas eu vou mandar a 0.2 pra galera, uma beta reformulada, muito mais bonita. E o livro tá quase pronto e os contatos com as editoras já vai estar sendo feito. A gente vai começar a nossa campanha de divulgação e vocês vão ouvir muito falar sobre esse RPG agora no seu cotidiano. Ele vai aparecer pra você em todos os seus lugares, Magia RPG. Então, daqui a um tempo vai ter um site, tá? Então, às vezes você clicou aí na descrição, não é um Forms, é um site. Mas no site você vai poder baixar sem problemas a beta. Então é isso. Quem falou que você falou, o seu Naru. E fui.